Jesus acalma a tempestade. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, no verso 23. Amém? Mateus 8, 23. Diga glória a Deus. Gente, como é bom ter você aqui na nossa igreja. Glória a Deus. Gente, Jesus acalma a tempestade, o título da nossa pregação. Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu me chamo Eduardo Giovanni e é um prazer ter você aqui. Eu queria que você também aí na sua casa pegasse a sua Bíblia e acompanhasse os versículos aqui que nós estamos lendo, e Deus vai falar muito ao seu coração. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificação, deixa aí o seu joinha e compartilhe com quem você acha que precisa ser abençoado, com quem você considera, com quem você quer bem, porque essa palavra ela vai chegar em vários lugares e vai abençoar a vida de todos. Amém? Vamos orar, pessoal? Levanta a Bíblia para o céu sentado mesmo. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra ela tem poder de transformar, de edificar a vida de alguém, Senhor. E eu creio que através dessa palavra de hoje, essa pessoa, meu Pai, ela vai ter uma direção para a sua vida. Eu creio que o milagre vai chegar na vida dela. Essa pessoa que chegou aqui indecisa, que chegou aqui até esse vídeo, talvez triste, angustiada, ela vai entender o propósito do Senhor na vida dela e vai ser abençoada. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Gente, posso ler a palavra? Diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Mateus 8, 23. Diz assim: entrando ele num barco, seus discípulos eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Diga glória a Deus. Amém? Gente, todos nós, em algum momento da nossa vida, quando a gente resolve fazer a vontade de Deus, nós vamos ter a oposição do maligno, ventos contrários que se levantam diariamente contra a nossa vida. Ventos contrários que se levantam contra a nossa casa, contra a nossa família. É ou não é verdade? Só que isso é normal. É normal a gente ter que enfrentar lutas, é normal a gente ter que enfrentar dificuldades, é normal a gente ter que enfrentar momentos de tempestade, é normal. Todo mundo um dia vai passar por um momento de lutas. Todo mundo. A nossa vida não é um mar de rosa. Tanto é que Jesus disse o quê? No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. E o difícil, às vezes, na hora da tempestade, é achar esse bom ânimo. O difícil, às vezes, na hora da tempestade, a gente olhar para a nossa vida e conseguir achar força para continuar. Mas essa força não está em nós, essa força está em Deus. Por isso que é importante sempre nós levar Deus a sério, crer no Senhor Jesus, crer no sacrifício de Jesus. Amém, pessoal? Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo. Eu separei 3 coisas que eu achei muito interessante, que a gente aprende com esse texto, quando Jesus acalma essa tempestade. Mas antes, você precisa entender que tem a tempestade que é causada por Deus, a tempestade que é causada pelo diabo, pelo inimigo, e a tempestade que nós nos colocamos. É aquela tempestade que é o fruto da nossa desobediência. Por exemplo, você está aqui na igreja, você pode estar aqui na igreja, e se você
viveu uma vida toda errada, você vai colher o fruto dessa vida toda, você vai entrar numa tempestade que você se colocou. Qual é a tempestade? Pode baixar o fundo, por gentileza? Obrigado. Qual é a tempestade que o diabo causa? É aquela tempestade como essa, que Jesus estava dormindo no barco e veio uma tempestade, e Jesus se levanta e repreende aquela tempestade. Então você vê que se ele repreendeu, não foi uma coisa de Deus, foi uma coisa que era do quê? Do maligno, para trazer medo. Aquelas coisas que acontecem dentro da tua casa, você está aí bem com Deus, daqui a pouco é uma luta, é uma doença, sabe? É um filho que se levanta contra você, é um vizinho que quer brigar com você. Essas tempestades são levantadas pelo quê? Pelo inimigo, pelo diabo. Agora, e a tempestade que Deus permite? São essa tempestade que nós cristãos, muitas das vezes temos que passar. Perseguição por ser cristão, é ou não é? Quando você não vinha na igreja, a tua família aplaudia as coisas erradas que você fazia. Viu fulano? Foi lá, meu Deus do céu, bebeu lá, ó, meu pai, parece que ele bebeu lá, eu acho que quase 50 latinhas de cerveja, e glorificam você. Aí você começa a vir na igreja, parou com tudo isso, a tua família olha para você e fala assim, você não pode estar mal-humorado um dia que eles falam, hein, vai para a igreja, né? É uma luta dentro do teu trabalho às vezes, e essas lutas elas são permissíveis por Deus, Deus permite, não é Ele que promove, mas Ele permite que a gente passe por isso, diga glória a Deus. Então tem vários tipos de tempestade. A tempestade que está sendo causada pelo diabo, pelo maligno, eu quero dizer para você que hoje vai cair por terra e vai cessar. Diga glória a Deus. A tempestade que está sendo, você lembra de Jonas? Jonas, ele promoveu aquela tempestade no barco pela desobediência dele no mar. E os homens tiveram que começar a esvaziar o barco, e Jonas sabia que ele tinha virado as costas para Deus, mas ele tinha que prestar conta com quem? Então, quando que parou a tempestade? Quando Jonas foi lançado no mar e foi engolido por um grande peixe e não morreu. Lá dentro do grande peixe ele clamou e o grande peixe pegou e vomitou ele na praia, na areia da praia. Olha que loucura, gente. Deus promoveu aquela tempestade para que houvesse nele arrependimento. Ele se colocou naquela situação e ele precisava dar conta com Deus. Tem pessoas que me acompanham agora, que elas precisam se consertar com Deus, elas brincaram muito. Eu tenho visto hoje, os altares viraram palco de heresias. Os altares das igrejas viraram palco de heresia. Sabe, tem altares que hoje a gente vê não está sendo mais pregada a palavra, é só revelação. A revelação é de Deus. Mas eu vou dizer para você, não é toda hora que Deus fala. Essa revelação que eu levanto alguém e fico expondo a vida dela, não é de Deus. Que é isso, pastor? Não é. Porque se o pastor é homem de Deus, ele não vai expor a vida da outra pessoa, ele vai chamar a pessoa de canto e vai falar, olha, Deus me falou isso, falou aquilo. Mas hoje a gente vê no altar homens amantes de si mesmo. E o povo fraco de Bíblia. O povo não quer ler a Bíblia, não quer ler a palavra. Então o povo está correndo atrás dessas coisas que são enganadoras. Não está mais se abrindo a Bíblia para pregar nas igrejas. Não está. Eles usam celulares, eles usam luzes, eles usam um monte de coisa e não usam a palavra de Deus mais, não se abre mais a Bíblia em vários lugares. É só revelação, é revelação, é revelação. Mas a revelação de Deus não é essa, pessoal. A revelação de Deus não é essa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, coloca para nós aí. Diante da tempestade, não duvide, creia em Jesus. Diga glória a Deus. Diante da tempestade, não duvide, creia. Você vê que lá no 25, mas os discípulos vieram acordá-lo. Senhor, salva-nos. Por que eles chamaram Jesus?
porque eles creram que Jesus era salvar. Você sabe que nós, às vezes, por falta, às vezes, da leitura da Bíblia, da palavra, a gente caiu, às vezes, talvez, no engano desse sistema religioso falido que nós temos no mundo hoje. Que o cristão não pode chorar na presença de Deus. Que o cristão não pode dizer, eu estou desanimado hoje. Às vezes a gente desanima. Às vezes a gente cansa. É uma verdade. E tem Deus para nos ajudar. Deus é Pai. Amém, pessoal? Quando você vê alguém na rua e a pessoa falar para você, fulano, tá tudo bem? Você tem que falar o quê? Tudo bem. Mas Deus, você não tem que representar. Para Deus é o lugar de você chegar aqui e falar, Deus, eu não estou bem. E não tem vergonha nenhuma em você ser gente. Nós temos que ser gente. Tem cristão que parece que foram colocados numa partilheira pessoas que não são humanas. Porque se a pessoa chorar, fulano estava chorando no culto, o que será que tem? Ele sentiu a presença de Deus, ele está ali se arrependendo. Nós estamos hoje numa situação que não precisa a gente sair de fora da igreja para alguém apedrejar a gente. As pessoas apedrejam nós dentro da igreja. Tem irmãos que parecem coveiro, não vê a hora de alguém cair para tentar enterrar essa pessoa. Verdade ou mentira? Não se prega mais amor dentro das igrejas. O amor está se esfriando. E nós temos que entender que vai ter momentos que nós vamos passar por tempestade, mas nós temos que crer. Mesmo que a gente esteja com medo, porque às vezes o medo vem ou não vem? Vem! Às vezes a luta vai se levantar, o vento vai ser forte. Às vezes você vai olhar para a tua vida e vai dizer assim, pastor, eu não aguento. E você vai pegar e falar com Deus. Não é vergonhoso isso? Vergonhoso, sabe o que é? É você e eu achar que podemos viver sem Deus. Vergonhoso é nós chegar na igreja e quando o pastor falar, se derrame na presença de Deus, peça perdão. Você fala, não, eu não vou pedir perdão porque, não, eu não vou falar para Deus o que eu fiz de errado. Deus sabe. Diga, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então a primeira coisa que eu aprendo, os discípulos, quando eles estavam ali, desesperados, no meio daquela tempestade, eles acordaram Jesus. No meio da tempestade, quem é que você chama? Às vezes, o nosso maior erro, que na hora da tempestade, a primeira coisa que a gente faz, a gente para de vir na igreja, para de lutar, para de buscar. Tem pessoas que falam para mim assim, pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou passando por luta. Eu falei, é mesmo? E ficar sem vir na igreja ausenta você de luta? Não. O problema é que quando nós estamos passando por uma tempestade, a gente começa às vezes a ficar desesperado. O que eu faço? Continua fazendo o que você está fazendo. Continua orando. Diga glória a Deus. Ninguém aqui para no posto de gasolina e fala assim, eu quero R$100 de gasolina para a reta e mais R$100 de gasolina para a subida. Você fala isso? O mesmo combustível que te leva na reta, te leva na descida, te leva na subida, te leva na estrada de chão. Na verdade, a mesma fé que te trouxe até aqui vai fazer você passar essa tempestade. Diga glória a Deus. A mesma fé que fez você vencer grandes e grandes lutas na tua vida. Porque essa luta, se você observar, essa tempestade que você está enfrentando hoje, não é a primeira e não será a última. Você já enfrentou grandes lutas maiores do que essa e você venceu com o joelho no chão, com jejum e oração. Diga glória a Deus. Amém? Segunda coisa que a gente aprende com esse texto, não seja... O que é uma pessoa tímida? Como que a gente conhece alguém tímido? Envergonhado. Mas como que é uma pessoa envergonhada? O que ela não faz? Ela tem dificuldade de falar. Eu sou uma pessoa, gente, vou ser sincero para você, extremamente tímido. Aí você fala assim, pastor, para lá com isso. Sou. Quando eu estou aqui no altar, eu sei que é Deus que está me usando. Eu vou em lugares, às vezes eu sou convidado para ir aniversário, que tem um monte de gente que eu não conheço, eu olho para minha esposa e fico conversando com ela, eu não sei puxar assunto com as pessoas. Eu não sei, eu sou extremamente tímido.
Sou extremamente tímido. Às vezes a pessoa pode até pensar, será que o pastor está insatisfeito aqui? Não, porque se eu estiver num lugar que tiver muitas pessoas em volta, eu me calo. E às vezes eu ficava pensando, poxa Deus, por que isso? E eu vi que Davi falou, que quando eu estou na presença dos ímpios, eu boto mordaça na minha boca, então eu estou no caminho certo. Mas eu sei que não foi de propósito que eu fazia isso, é timidez mesmo. Quando eu estou em lugares assim que tem muita gente, eu só falo com as pessoas se as pessoas falarem com quem? Comigo, eu fico quieto, claro, cumprimento todo mundo, porque timidez é uma coisa, ser mal educado é outra. Tem gente que é mal educado e acha que é tímido. Ela não fala com ninguém, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Isso é mal educação. Ser tímido é você, sabe, não falar. E talvez eu e você nós estamos sendo tímidos. Jesus, quando se levantou lá, perguntou-lhe no 26. Perguntou-lhe Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena? Jesus quis dizer para eles, falem. Era para vocês terem olhado para essa tempestade e terem dito, eu repreendo essa tempestade agora. Diga glória a Deus. Posso falar ou não? Tem gente aqui, tem gente me acompanhando, que está vivendo abaixo da média do que Deus tem para você, e não sai dessa situação porque não fala para Deus. Fica naquela vida assim, está ruim, mas não existe isso. Ou está ruim ou está bom. Diga glória a Deus. Eu não posso viver abaixo da média do que Deus tem para mim. Eu não posso. Por exemplo, você que é pai ou mãe, aí você tem um filho que ele quer fazer tudo sozinho, por conta, não quer tua ajuda para nada. Então você faz o quê? Deixa ele. Você fala assim, tá bom, não quer minha ajuda não, então tá bom, mas se você precisar eu estou aqui. Você só vai voltar a ajudar ele naquela situação se ele te pedir o quê? Ajuda. Agora você tem aquele filho que está naquela tua dependência e fala, poxa mãe, onde está minha roupa de ir para a escola? Onde está o meu tênis de eu ir para o colégio? Onde está tal coisa? Você tem o prazer de ajudar ele. É ou não é verdade? Assim é com Deus, meus irmãos. Tem pessoas que ela é tão, sabe, orgulhosa na presença de Deus, que ela acha que consegue chegar em algum lugar sem Deus. Diga para esse irmão, não dá. Fala aí, não dá. Nós precisamos de Deus para tudo. Respira aí. Conseguiu? Dá uma piscada e fecha o teu olho e abre. Conseguiu? Você só conseguiu porque Deus deixou, porque Deus te ajudou. Tem gente agora lá na UTI entubada, a irmã trabalha na UTI, não trabalha? Tem gente lá sofrendo, não tem? Tem. Às vezes tem gente que vai para a UTI, que ela foi para lá e não tem recurso, não tem o que fazer. E nós estamos aqui, nós somos abençoados por Deus, amém, pessoal? Para fazer o que eu e você fez agora, tem gente num aparelho para conseguir fazer isso. Então tudo é com Deus, então não seja tímido. Fala para Deus, Deus, eu não aceito meus filhos nas drogas, eu não aceito meu casamento dessa forma. Não é ficar apontando o dedo para as pessoas, é falar para Deus em oração. Você tem que entrar no mundo espiritual para brigar, gente. A nossa briga não é física. A tua briga não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra a tua família, não é contra o teu marido que não quer se converter, não é contra a sua esposa que não quer se converter, não é contra o seu filho que não quer se converter. Você tem que vir aqui na igreja, ouvir a palavra e chegar na tua casa e exalar amor. Você tem que exalar amor, diga glória a Deus. Você não pode ser um papagaio gospel, que ouve o que o pastor prega aqui e sai falando para todo mundo. Você não pode fazer isso. Que essa palavra é exclusiva para você e para quem está assistindo. E lá na tua casa você tem que amar a tua família, porque você ganha muito mais do teu familiar. É quando você ama ele do que quando você atira pedra nele. Ei, talvez nós estamos com pedra na mão, esperando alguém cair para apedrejar. Não faça isso. Ame a tua casa, ame a tua família. Ame a tua família. Ame. Eu vi esses dias uma mulher cristã, que o filho dela estava envolvido com coisas erradas e foi preso.
Ela chegou lá na delegacia, deu um abraço no filho preso e falou assim: meu filho, que Deus te abençoe, você vai pegar essa cadeia sozinho, porque eu falei para você não fazer isso. Que Deus tenha misericórdia na minha vida e faça eu mudar de ideia, mas eu não tenho coragem de entrar dentro do presídio, eu não tenho. Mas eu quero dizer para você que a mãe vai estar em oração por você. O que você precisar, você pode contar com a mãe. Eu não concordo com o que você fez, mas eu te amo, meu filho. Será que nós, como pais, como família, nós temos feito isso com nossos familiares, ou a gente só apedreja? Só apedreja. Aquele que joga pedra em alguém vai ser apedrejado um dia. Não podemos jogar pedra em ninguém, temos que amar. Diga glória a Deus. Não tem ninguém nesse mundo que esteja vivendo uma vida tão errada que não seja digno da misericórdia de Deus. Jesus morreu, foi pelo pecador. Jesus não morreu por aquele que se acha o melhor, que se acha santo. Jesus morreu pelos pecadores. Diga glória a Deus. Jesus morreu por nós. E às vezes nós se colocamos num pedestal e nós achamos que nós somos melhores. Ficamos hoje, está sendo pregado mais religião dentro das igrejas do que a palavra de Deus. Não respeitamos às vezes religiões, temos que respeitar. Precisou virar lei para as pessoas respeitar a religião. Gente, cuida da tua fé, diga glória a Deus. Cuida. Fulano tem outra religião, amém, ore por ele. Porque nós como cristãos nós não temos que ficar dando pedrada nos outros, nós temos que exalar amor. Diga glória a Deus. Ame a tua casa, ame a tua família, ame o teu marido. Diga glória a Deus. Porque se você ama Deus em primeiro lugar, ama a tua casa, ama teu marido, a tua vida vai ser uma maravilha. Porque se eu amo a Deus em primeiro lugar e eu amo a minha esposa, eu não vou trair minha esposa. Se eu amo meus filhos, eu não vou fazer nada que vai prejudicar eles. Diga glória a Deus. Se eu amo a Deus, amar a Deus é o foco de todas as coisas. Porque se eu amo a Deus, eu vou ser um homem melhor, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser uma pessoa melhor. Diga glória a Deus. Não é melhor que os outros. Eu não sei se você sabe, mas o nosso maior inimigo é nós mesmos, pessoal. O diabo, ele foi vencido em nome de Jesus. Você fala em nome de Jesus, o diabo sai. Um dia eu me lembro, quando eu era solteiro ainda, muitos anos atrás, parou um carro na frente da igreja e eu tinha a ordem de não abrir a igreja depois que a gente fechasse. Eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade. E parou um carro na frente da igreja, o cara estava manifestado. E eu peguei e falei para o pastor, que era o meu pastor, eu era auxiliar, né? Falei, pastor, tem uma pessoa manifestada. Ele falou, não abre a porta. Não abre de jeito nenhum. E outro rapaz que estava perto do cara, estava meio bêbado. E a moça, então, estava pior ainda. Eu acredito que eles estavam numa balada, alguma coisa, e o cara manifestou com espíritos imundos. A moça viu aquele homem endemoniado, aliás, ela viu aquele homem endemoniado e ela embriagada. Ela pegou e começou a orar em nome de Jesus. Quando ela falou em nome de Jesus, o cara caiu. Caiu. Parou o cara que estava querendo bater em todo mundo e a gente viu que estava manifestado. Eu via lá de cima. E aí ele se levantou assim, sem saber o que estava acontecendo. Mas a mulher, que estava no efeito do álcool, falou em nome de Jesus e o demônio teve que o quê? Então nossos maiores inimigos não é o diabo, que você vê esse nome de Jesus. O nosso maior inimigo é nós mesmos, é nossas vontades. É ou não é? Os nossos desejos, os nossos orgulhos. Todos nós nascemos com orgulho, gente. Todos nós. Quer ver? Não vou mais na casa de fulano lá, porque fulano falou mal de mim. Fulano falou mal da minha família, não vou mais lá. Isso é orgulho que a gente tem. Tem ou não tem? Quem nunca? Foi num lugar, foi mal atendido? Não venho mais aqui. É ou não é? Todos nós já falamos isso. Porque nós temos orgulho. Inveja. Nós já nascemos com inveja. Ou não? Você que tem criança pequena, pega um presente, dá na mão do teu filho que é pequeno, e pega um presente até menor do que você deu, ou do mesmo tamanho, e dá para outra criança. Ele vai soltar o dele e vai pegar da outra. Quem ensinou a criança a fazer isso? Os avós que sabem aí, né?
Ou dá tudo numa hora só para todo mundo, ou tem que dar escondido, um para cada um. Né? O irmão tem mais de um filho, não é? Às vezes uma criança pequena do nada fica com raiva, porque nós nascemos com isso dentro da gente. E aí a gente tem que o quê? Nós temos que entender que a criança não tem maldade, mas é que nós nascemos nessa carne. Você está entendendo ou não? Nós nascemos nisso. Então, nós não podemos aceitar, não ser tímido. Nós temos que falar com Deus. Nós temos que falar: Deus, eu não aceito isso na minha vida. E reconhecer que nós somos humanos. Nós erramos, nós temos falha, nós entristecemos, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Sabe por quê? Terceira coisa, coloca para nós aí, por gentileza. Se Jesus está no barco, o barco não afunda. Esse barco representa a minha e a sua vida. Agora um detalhe que é muito importante nessa palavra. O que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Para dormir na hora do problema, na hora da tempestade, tem que crer muito. Davi, ele disse: em paz me deito e logo pego. E ele falou isso quando ele estava sendo perseguido. Tem pessoas aqui, posso falar ou não? Que hoje, 5 horas da manhã, estava com os olhos regalados assim: ai, tem que pagar um boleto, dia 1º. Ei, deixa na mão de Deus. Porque se ficasse acordado e pagasse boleto, a gente fazia vigília. É ou não é? Se ficasse acordado e pagasse conta, ninguém ia trabalhar, nós ia ficar só acordado. Durma! Descanse, coloque na mão de Deus. Não, agora eu vou ficar sem comer porque ai, tem um monte de conta para pagar, não consigo. Tá, ficar com fome paga a conta? Você acha que se ficar com fome pagasse a conta, você acha que ia estar barrigudo? Claro que não. E ia ficar, meu Deus do céu, agora vamos pagar o aluguel da igreja, eu vou ficar 3 dias sem comer, aleluia. Eita, que maravilha. Não paga, então coma, vivo hoje, diga glória a Deus. Tem pessoa que não acredita que Jesus está no barco, não trouxe ainda Jesus para o barco. Jesus não está na vida dela. Jesus parece, posso falar ou não, um garçom. Já foi no lugar que tem garçom? Como que é? Garçom, vem cá. Traz uma... Você tem lá, por favor, um salzinho para nós colocar aqui na batata? Ele senta com você ou não? Você só chama ele quando você quer alguma coisa. Você traz lá mais um refrigerante. Não, quer dizer um suco, porque é cada dieta. Né? E assim a gente faz com Deus, mas Deus quer que você fale para Ele: Deus, eu te amo. Ele quer olhar para você e ver você lendo a Bíblia. Ele quer olhar para você e ver você tendo comunhão. Diga glória a Deus. E muitas pessoas não têm tido comunhão com Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não estão tendo comunhão com Deus. Eu nem vou perguntar. Não, quer dizer, eu vou sim, mas não precisa me responder. Você tem lido a tua Bíblia em casa? Não precisa me responder, pelo amor de Deus. Não precisa. É ler a Bíblia, mas não é ler a Bíblia e levantar e ficar xingando tua família. É ler a Bíblia e exalar amor. Exale amor. Um dia eu falei que tem que ser mais calmo. O homem chegou para mim e falou: pastor, calmo. Davi arrancou a cabeça de Golias, pastor. Eu falei: Davi, como que é teu nome? Só faltava ser Davi o nome do homem. Ei, não é porque Davi arrancou a cabeça de Golias que nós vamos... Não. Ei, tua casa é a área de escape, gente. Às vezes na rua você tem que andar mais sério. Às vezes lá a tua posição no teu trabalho você tem que ser rígido. Mas na tua casa ame tua família. Aproveita ficar perto dos teus filhos enquanto eles querem estar perto de você. Porque teus filhos são crianças, eles querem estar perto de você. E às vezes você troca teus filhos para ficar no celular. Você troca teus filhos para assistir. Fica com eles, brinca com eles. Brinca de carrinho, brinca de boneca. Chuta a bola com teus filhos. Porque eles vão crescer. E vai chegar uma fase que eles não querem estar perto de vocês. Chega uma fase na vida dos filhos que eles não querem estar perto. É ou não é? A mãe chega na escola e fala: meu amor, não me deixa aqui na frente dos meus amigos. Pô, mãe, tá de brincadeira. É ou não é? Porque o filho está crescendo.
A filha fala assim: pai, não para o carro muito perto aqui do colégio, porque eu não quero que minhas amigas saibam que você veio me buscar. Não, pai, não é por nada. É que o quê? Senão depois vão ficar falando: o papai vem buscar. As crianças não tão fácil, gente. Hoje deram o nome, bullying, né? Mas isso aí já existe há muitos anos. Só Deus é a causa. Vai chegar uma hora que os teus filhos, eles vão viver a vida deles. Eles vão encontrar uma pessoa, às vezes, que você nunca viu na vida e vão chamar de amor. E daqui a pouco, você vai falar: meu filho, vem aqui em casa hoje. Mãe, não dá porque eu já marquei com fulano de sair. Eu vou com a minha esposa viajar. É ou não é assim? E no final das contas sobra, sabe quem? O senhor e sua esposa. É ou não é? Quem tem marido, sobra o senhor e seu marido, sua esposa. Então aproveita teus filhos enquanto eles querem estar perto de você. Aproveita. Pastor, mas depois eles podem querer. Claro que pode, claro, com certeza. Mas como eles querem quando eles são criança, nunca mais. Porque quando eles são criança, eles estão ali todo para você, dependente de você, e a maior alegria deles é ver você, né? Que nem eu estava vendo um vídeo esses dias, a mulher pegou e cortou, colocou num prato 2 pedaços de chocolate, e ficou ela com o pai, um do lado, outro do outro, e abriu para dar o chocolate pro menino. Aí ela falou assim: tá, meu filho, e agora? Tem que dividir, né? Aí ele: tá, um pedaço vai para quem? Pro papai. Porque o pai, geralmente, quem educa as crianças é a mulher. Por isso que a mulher tem que ser sábia, ter sabedoria, não ficar mentindo para os filhos. O pai sai para trabalhar, mais ou menos isso, e quem está mais presente é a mãe. Aí o gurizinho: e agora, meu filho? Não, agora sou eu. Tá, e a mamãe? Não, mamãe não pode. Parece que a criança até não gosta mais da mãe, gosta mais do pai. O pai chega, as crianças fazem, né? A festa. Mas você tem que amar a tua família, para quando você chegar na tua casa dos seus familiares, eles não dizer assim: fulano convidou para o almoço. Não, se soubesse não tinha vindo. Porque você é crente e fica lá falando que não deve. Tudo é palavra, tudo é palavra. Não faça isso, ame tua família. Os caras estão lá conversando: e aí o Grenal, o que vai dar, meu? Puxa vida, eu estou pensando em ir lá. Deus o livre, aleluia, e não sei o que está escrito. Para com isso. Ei, eu estou lendo um livro. O nome do livro é Seja Homem. E tem um título do livro que eu me identifiquei muito: Desconfie de quem não manca. Quem é muito corretinho, quem sabe tudo, desconfia, sai de perto. Quem nunca errou, pula fora. Porque não tem ninguém no mundo que nunca errou. Amém? Então, diante da tempestade, se Jesus está no barco, o barco não afunda. Pastor, eu estou passando por uma tempestade. Ei, vai passar. Hoje, se essa tempestade foi criada pelo maligno, nós vamos repreender. Amém? Agora, se essa tempestade for permissão de Deus, faça o que Ele pediu para você fazer. Às vezes é liberar perdão. Tem gente que diz: eu não tenho mágoa, mas eu não quero olhar na cara de fulano. Está vendo lá de longe, fulano está vindo lá, atravessa a rua, faz de conta que nem viu. É ou não é? Não, eu não tenho mágoa, mas olha, se Deus é comigo, essa pessoa vai morrer antes que eu. Não deseja para ninguém morrer. Porque às vezes desejar a morte para alguém é condenar ela a ir para o inferno, porque às vezes a pessoa não tem nem a salvação ainda. Nós que somos salvos, que temos a certeza da salvação, ainda assim a gente não quer morrer. Você quer morrer? Ninguém quer. Porque a gente não conhece. A gente sabe da promessa, mas a gente não conhece. A gente está pegado nas coisas daqui, está pegado nos nossos filhos, está pegado na nossa família, está pegado na nossa igreja, está pegado no nosso trabalho. É ou não é? Então não desejo mal para ninguém. Pastor, eu não tenho mágoa, mas fulano me paga. Eu tenho orado, eu sou de Deus. Fulano vai comer quente na minha mão um dia. Só se for sopa, né? Não desejo mal para ninguém.
Porque quando você deseja o mal para alguém, guarda isso na tua vida. Tudo que você deseja para o próximo, vem 10 vezes pior ou maior para a tua vida. Por isso que eu olho para a minha vida e falo assim, como eu sou abençoado. Você não sabe o quanto que eu quero que você seja abençoado. Você não sabe o quanto que eu quero que você seja abençoado. Eu tenho pregado a palavra aqui porque eu quero que você seja abençoado. Todo dia nós estamos aqui na internet porque eu quero que você que está me acompanhando aí seja abençoado. E Deus sabe dessa sinceridade. Então Deus faz o quê? Imagina. Esse povo que já está aí, ó, inscrito no canal. Cada uma dessas pessoas sendo abençoada 10 vezes mais. Não desejo mal para ninguém, pessoal. Fulano me prejudicou, fez eu entrar numa tempestade, ora por fulano. Porque se não fosse fulano, ia ser ciclano, ia ser outra pessoa. Coloca a tua vida na mão de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos recapitular lá. Primeira coisa. Diante da tempestade, não duvide. Creia em Jesus. Segunda coisa. Não seja tímido, fale. Olha para essa pessoa e diga fale. Diga para ela, fale com Deus. Amém? Fale com Deus. Terceira e última coisa. Se Jesus está no barco, o barco não afunda. Deixa Jesus entrar na tua vida hoje. Deixa Jesus entrar na tua casa. Quem quer que Jesus entre na sua casa? Você quer? Fica de pé no seu lugar aí em nome de Jesus.